Olá, Márcio, tudo bem? Tudo bem, quero agradecer novamente o seu convite para a gente poder aí estar conversando um pouquinho, batendo um papo sobre língua portuguesa. Sim, e hoje você vai falar sobre o verbo haver, quando ele é impessoal, né? Verbo haver, então, em relação a tempo decorrido, ele é com ideia de tempo decorrido, tempo passado. Que ele é por que ele é impessoal? Ele não tem sujeito. Então, o que importa é essa classificação dele não ter um sujeito. Importa que ele não tem plural, porque um plural de um verbo se associa a um sujeito no plural também. É aquela questão de concordância, né? Eu tenho um sujeito no plural, eu terei que ter um verbo no plural também. Isso quando o verbo for pessoal. Nesse caso, estamos lidando com um verbo impessoal, que é o verbo haver, no sentido de tempo decorrido. Veja o exemplo que eu pus. Há muito tempo que não me preocupo com a opinião alheia. Se eu tivesse, por exemplo, há 3 anos não me preocupo com a opinião alheia, há 3 anos. Repare que o verbo haver continuou no singular, apesar do 3 anos, né? Aí que confunde. Ah, o 3 anos é sujeito? Não, o verbo haver ligado a tempo decorrido, não tem sujeito, ele é impessoal. Então, nesse exemplo aí, há muito tempo que não me preocupo com a opinião alheia, é o há. Não existe aí uma ideia de plural. Se eu tivesse falando em há 2 anos, há 5 anos, há 6 meses, não importa. Seria a mesma forma, o verbo haver no singular, impessoal, não tem sujeito, ligado a tempo decorrido. Estendendo, então, essa ideia da impessoalidade do verbo haver, ou seja, a preocupação, né, para a hora de eu elaborar um texto, elaborar uma redação numa prova ou concurso, ou elaborar algum texto na minha área profissional, enfim, e também uma recorrente questão de provas, concursos, vestibulares. Outra situação do verbo haver impessoal, não faz plural, isso que interessa, ele não tem plural, é a frase aí, a segunda situação, que é o verbo haver no sentido de existir. Nesse sentido, o verbo haver não tem sujeito, é impessoal e o mais importante aí em termos de dúvida, tanto na prova, numa prova, tanto na hora de escrever, ele não pode ter uma ideia então de plural. O exemplo muito parecido com exemplos aí de questões de prova e concurso. Havia muitas crianças no pátio quando começou a chover. O muitas crianças é o que vai causar confusão, né? Fica a ideia que o muitas crianças seria o sujeito do havia, então, de repente, ali eu posso pensar em haviam muitas crianças. Não, o verbo haver aí está no sentido de existir, né? Existem muitas crianças, então, novamente, impessoal, não tem sujeito, então ele não pode ir para o plural. Verbo que vai para o plural é aquele verbo pessoal, aquele que concorda com o sujeito. Esse verbo não tem sujeito. O terceiro caso, que é uma ideia, então, de acontecer, o verbo acontecer. Como exemplo aí, houve muitas festas no clube antes dele fechar. Aconteceram muitas festas. Então, também, apesar do plural, é aí que está o perigo, né? Apesar do plural de muitas festas não é o sujeito do verbo haver, ele é impessoal, não tem sujeito, então o verbo tem que ficar no singular. Eu quero lembrar que, em relação a esses sentidos, o verbo existir e acontecer, verbo haver, no sentido de existir e acontecer, no dia 13 de abril de 2022, nós publicamos um vídeo onde eu falo que tem um detalhe. O verbo haver, no sentido de existir e de acontecer, ele é impessoal e não tem sujeito. Mas se a pessoa retornar esse vídeo aí de 13 de abril de 22, ele vai ver lá que o próprio verbo existir e o próprio verbo acontecer, eles são verbos pessoais, eles concordam com o sujeito. Então, no caso, se havia muitas crianças no pátio quando começou a chover,
verbo haver no singular correto, no sentido de existir, se eu usar, aí cuidado, como está lá naquele encontro que nós fizemos. O verbo existir, aí ele é pessoal, tem sujeito, ficaria existiam, plural, existiam muitas crianças no pátio quando começou a chover. Mesma coisa com acontecer. O verbo haver no sentido de acontecer, impessoal, não tem sujeito, não faz plural, mas o próprio verbo acontecer é pessoal, então ele concorda com o sujeito. No caso, se eu trocasse o houve pelo acontecer, aconteceram, plural, muitas festas no clube antes dele fechar. O resumo da ópera é que o verbo haver ele é impessoal, não tem sujeito, não faz plural, essa que é a ideia importante, no sentido de tempo decorrido, tempo passado, no sentido de existir, no sentido de acontecer. Mais uma observação é que, e quando o verbo haver, então, ele é pessoal, ele é conjugado. Olha, para facilitar para o teu público, a gente pode ser simples, no sentido de tempo decorrido, tempo passado, no sentido de existir, acontecer, ele é impessoal, não tem sujeito. Nos outros sentidos, qualquer outro sentido, ele é pessoal, ele concorda, então, concordaria com o sujeito. Um exemplo aí muito comum, eu acho que o teu público vai lembrar, é esse sentido que eu pus aqui, o hei de vencer. Veja o verbo haver conjugado, né? Concordando com o sujeito eu. E, não escrevi porque não é necessário, né? Aquele sujeito oculto, elíptico, mas ele, verbo haver, está concordando com o sujeito eu. Por isso que hei de vencer. É o sentido do verbo haver. Olha, material aí, dicionário, material didático, fala que é um sentido de previsão para o futuro. Eu acho que hoje em dia esse sentido é um pouco previsão de futuro, mas eu acho que é um pouco mais uma ideia de desejo. Esse hei de vencer não me parece bem que a pessoa está prevendo o futuro. É um prever, mas né, com uma coisinha de desejo, né? Eu quero vencer. Esse sentido de previsão para o futuro, que tem um pouco para mim aí de desejo, né, de que algo aconteça, é um exemplo do verbo haver pessoal que se conjuga, ou seja, que ele concorda, faz plural, havemos de vencer, havemos, né, concordando com nós, olha aí o plural. Então, é um sentido, por exemplo, do verbo haver pessoal. Mas, como eu falei, podemos facilitar assim, no sentido de tempo decorrido, tempo passado, no sentido de existir, acontecer, ele é impessoal, não tem sujeito, não faz plural. Outros sentidos que aparecerem aí para vocês, como esse exemplo aqui de previsão para o futuro, com um pouquinho aí de desejo, é um sentido onde ele é pessoal, aí ele concorda normalmente com o sujeito. É essa a particularidade aí do verbo haver nessa inexistência de sujeito, essa impessoalidade que eu queria desenvolver com você hoje. Ótimo, Márcio. Mais uma Eu, vez, agra obrigada, né? Super clara a explicação. eu agradeço, espero aí que esteja ajudando aí o pessoal que acompanha, que assiste seus vídeos aí, nossos encontros, quando a gente conversa um pouquinho de língua portuguesa, sobre língua portuguesa. Com certeza. Obrigada, Márcio. Muito obrigado a todos. Tchau. Obrigado.